Olha, e vamos falar mais uma vez sobre bichinhos no Aqui em Casa, mas agora sobre animais peçonhentos, os escorpiões. Vamos entender como prevenir e quais são os fatores que propiciam o aparecimento desses bichos que causam medo e preocupação com a veterinária Verusca Castilho, do Centro de Informações Toxicológicas de Goiás. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Queria que você começasse explicando para a gente por que o surgimento de escorpiões dentro das casas está se tornando mais comum. Olha, esses animais são animais totalmente adaptados ao nosso meio. São animais milenares e o que tem acontecido, Wilker, é que nós estamos dando as condições ideais para que esses animais se reproduzam. E existe uma particularidade importante. Esses animais, principalmente o que tem sido encontrado com mais frequência aqui no nosso meio, no Cerrado, em Goiás, que é o Titius cerulatus, o conhecido escorpião amarelo, ele se reproduz por partenogênese, ou seja, a fêmea ela não necessita do macho para poder gerar uma nova prole. Então, isso associado a condições desestruturadas do ambiente que geram lixo, esse lixo que gera baratas, né? Atrai essas baratas em abundância, que são o alimento desses escorpiões, faz com que nós tenhamos essa quantidade preocupante de escorpiões próximos às nossas residências. Oi, Verusca, bom dia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre essas condições e se tem algumas regiões do Brasil, você citou aí, né, o estado de Goiás, a gente está falando para o Brasil todo, tem outras regiões também em que esses animais peçonhentos, eles aparecem com mais frequência, as condições são mais propícias para eles? Bom dia, Maria. Na verdade, esse tipo de escorpião, ele está disseminado por todo o Brasil. Nós temos aqui em Goiás, como em todo o Brasil, a presença desse animal. O Sudeste começou a notificar casos, mas ele se espalhou por todo o Brasil e hoje praticamente todas as regiões têm ocorrência desse animal e, consequentemente, dos acidentes, tá? É um animal extremamente oportunista, muito bem adaptado ao nosso ecossistema. Então, hoje, praticamente todas as regiões do Brasil, mais concentradamente no Centro-Oeste e no Sudeste, mas nós temos relatos e notificações em todo o Brasil. Tá, e para esclarecer, para quem está em casa, uma picada de escorpião, o veneno de escorpião, ele é capaz de matar um ser humano? Sim, infelizmente sim. Tanto crianças e idosos quanto um adulto. O que acontece, Wilker, é que geralmente um adulto rígido, um adulto saudável, ele sente uma dor intensa, mas o organismo consegue debelar esse veneno proveniente da picada. Agora, uma criança com um peso corporal é pequeno, um idoso que já tem uma imunidade comprometida, grávidas e pessoas com alguma comorbidade, né, que já tem alguma dificuldade metabólica, podem desenvolver quadros graves. E esse agravamento pode levar ao choque e à morte consequentemente. Então, toda pessoa picada, ela não deve aguardar esse agravamento ou não. Ela deve imediatamente procurar a unidade de saúde para os devidos encaminhamentos. Certo, Verusca, existem vários tipos de escorpião, eles são muito parecidos. Você citou esse escorpião amarelo, que é mais comum aqui na região. Tem outros também. Como identificar que realmente aquele inseto ali se trata de um escorpião?
Sim, na verdade, as pessoas confundem a tesourinha com o escorpião, né, com o filhote do escorpião. Na verdade, a tesourinha, a lacraia, são animais que podem vir a picar. A lacraia, ela faz também a ocorrência de alguns acidentes dolorosos, mas ela não tem um veneno importante, né? Então, é importante que a pessoa identifique o escorpião, que ela conheça, reconheça o escorpião. Normalmente, a picada do escorpião é uma picada com uma dor intensa. Quem já foi picado diz que é uma dor bastante dilacerante, pode irradiar. O que é isso? A pessoa é picada na ponta do dedo e ela sente dor até a altura da clavícula, por exemplo. É uma dor que pode gerar, inclusive, um certo edema. Então, essa identificação ela é importante, inclusive, para quem é responsável pelas crianças, por algum idoso, para procurar a ajuda o quanto antes possível. Certo. E em quais ambientes os escorpiões podem ser encontrados com mais facilidade? Por serem animais oportunistas, são animais noturnos, então eles tendem a se esconder, a buscar ambientes mais protegidos da luz. Então, aqueles ambientes como, por exemplo, os esgotos, os sótãos, os locais que formam verdadeiras cavernas. Então, aquele resto de entulho, aquele amontoado de telhas, de tijolos, de madeira, esses ambientes são propícios ao acúmulo de escorpiões, porque esses ambientes dão condições favoráveis ao acondicionamento desses animais. Esses animais, eles se abrigam nos esgotos. Então, todos os acessos pelo esgoto, ralos, o acesso das pias, dos tanques, devem ser permanentemente tampados para que esses animais não consigam acessar as residências. E uma vez encontrados esses animais nas residências, é importante que a atenção seja redobrada, principalmente com as roupas, porque esses animais também podem se esconder nas gavetas, nesses locais mais quentes, mais úmidos, mais abafados na casa, embaixo das pias, atrás das regiões soltas, né? Atrás de quadros, todos os locais que têm um sombreamento e que conferem algum tipo de abrigo para esses animais. Certo. Verus, que inseticidas podem ser usados também para combater aí esse bichinho ou não? Infelizmente, o escorpião, ele não é um inseto, ele é um aracnídeo. Ele é um artrópode como os insetos, mas ele não é um inseto e ele tem características que o protegem da grande maioria dos inseticidas legais e ilegais. Então, não há nenhum tipo de inseticida no nosso meio que seja capaz de fazer uma desescorpionização, digamos assim. Não há meio eficiente através de venenos. Então, o que nós temos que fazer é evitar a presença desses animais e, no caso de alguma infestação, o método, apesar de trabalhoso, mas mais eficiente, é a catação. É a catação por meio de pinças, que geralmente é feito pelo pessoal do serviço público, das secretarias municipais de saúde. E para não atrair esses animais, as pessoas têm que manter as casas higienizadas, acondicionar os lixos, guardar as rações em potes bem fechados, evitar que essas rações pernoitem destampadas, abertas, evitar que o lixo e que o mato cresça, por exemplo,
Ao redor das casas, os terrenos baldios precisam ser mantidos higienizados, né? Então, é um serviço público associado ao trabalho intradomiciliar particular. Então, é um conjunto de atividades que precisa andar em conjunto de forma sincrônica para que os escorpiões sejam controlados. Infelizmente, nós não temos como combater os escorpiões. Nós estamos dando condições favoráveis e o que nós temos que fazer é aprender a conviver, já que eles estão tão bem adaptados ao nosso meio. Tá certo. O tratamento ali, quando a pessoa chega no hospital, ele é feito de que forma? Existe um antídoto, como o que acontece com as picadas de cobra, por exemplo, ou o tratamento é diferente? Sim, existe, mas esse antídoto, no caso é o soro antiescorpiônico ou antiaracnídico, ele vai ser administrado após uma avaliação médica. Cada pessoa tem uma sensibilidade, né? O caso vai ser avaliado conforme a gravidade e conforme a necessidade. Como eu disse no início, muitas das vezes, a maioria dos casos cursa com dor. Então, o profissional de saúde, o médico, ele vai optar por analgésicos para controlar a dor e não necessariamente o acidentado necessita do soro. Então, isso vai ser avaliado, tá? Mas existe sim o soro antiofídico, nós temos o soro antiescorpiônico, nós temos uma lista no nosso site das unidades em todo o estado em que a pessoa pode buscar esse atendimento prontamente e de qualidade. Ô, Verusca, e quando a pessoa encontra esse bichinho aí na casa dela, o que ela deve fazer? É claro que acho que o ideal seria, né, chamar uma pessoa, né, qualificada, um profissional, enfim, para fazer o extermínio, a captura, mas ela tá ali com o bichinho, de repente vai demorar, ela sabe que ele pode se perder e ir para outro lugar da casa e se esconder. O que ela pode fazer, o que ela deve fazer de imediato ali? Tentar matar o bichinho por conta própria, pode ser um caminho? De que maneira fazer, com segurança? Se a pessoa não tem habilidade, né? Tem pessoas que são mais hábeis, que têm condição e conseguem manusear, enfim. Se a pessoa tem uma luva grossa em casa, uma luva de pedreiro, fez uma reforma, etc e tal, e ela tem, enfim, algo que ela possa introduzir esse escorpião num frasco com tampa rosqueável, ela pode guardar esse escorpião para identificação. Se ela não tem todo esse traquejo, se ela não tem essa habilidade, ela tem que descartar esse escorpião, né? Ela tem que eliminar esse escorpião, mas de preferência ela pode guardar esse escorpião para que as autoridades, o pessoal da Secretaria da Saúde, das endemias, identifique esse animal, porque isso é catalogado. O pessoal da saúde precisa saber quantos, quando e que tipo de animal foi encontrado naquela residência, naquele bairro, para fazer esse tipo de acompanhamento, tá? Isso é muito importante. Tá ótimo, doutora Verusca. Fica o alerta para todo mundo que está nos acompanhando neste momento. Tem que tomar cuidado sim. É um veneno perigoso e muito doloroso também, né? Ninguém quer passar por essa experiência. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado por nos atender. Eu só queria deixar o nosso 0800, é possível? Claro, pode sim. Nós temos um 0800 24 horas que recebe chamadas de celulares, inclusive, e que presta informações tanto à população, né, as primeiras orientações, quanto para os médicos diante de alguma dúvida na condução dos casos. É o 0800 64 64 350. Muito obrigada. A gente que agradece, viu? Agora sim, até a próxima oportunidade, viu? Tchau, tchau.